Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Pessoal, pega para mim aula 15, página 131. Vamos dar sequência na nossa aula. Vimos hoje movimentos vegetais e agora estamos entrando aí. Aula bem rapidinha também. A primeira foi 37 minutos. Agora vamos falar em fitohormônios, que é uma aula extremamente rápida, né? E a nossa aula ao vivo vai ser botânica, fotossíntese. E galera, pega para mim aí, ó, fitohormônios. O que são fitohormônios? Fitohormônios são hormônios vegetais. Então a gente dá uma aula de hoje vai ser sobre hormônios vegetais. E acho que você já estudou bastante essa parte de hormônios, é bem diferente aí de hormônios animais, mas os hormônios vegetais, tá? Nós temos aí poucos, comparado, por exemplo, com os hormônios produzidos pela espécie humana, não é isso? Nós temos aí etileno, ácido abscísico, citocinina, certo? Auxina, giberelina. Como você está vendo na página 131, são 5 hormônios apenas, 5, né? 5 hormônios apenas. E galera, ao longo dos anos, né, como eu venho trabalhando há muito tempo, né, você sabe que sou professor há muitos anos, o que eu fiz? Eu montei uma tabela. Essa tabela que você está vendo aí na página 131 é a tabela que você precisa saber de hormônios, correto? Já está tudo, absolutamente tudo. Tudo que você precisa saber sobre hormônio vegetal eu montei nessa tabela, que é exatamente essa tabela que você está vendo aqui. Tá? O que você precisa saber? Qual é o nome do hormônio, o local de síntese, ou seja, onde ele é produzido, e os efeitos. Você tendo essa tabela na mente, você detona qualquer questão, né, de fitohormônios. E como você está vendo aqui, quando eu falo fitohormônios, eu estou falando do quê? Hormônios vegetais. São hormônios que ora atuam como inibidores, ora atuam como estimulantes, certo? Tudo depende de qual é o hormônio em si que que você vai estar trabalhando no momento. Então, pegando a tua página 131, você tem lá, fitohormônios, vai lá. São substâncias químicas produzidas por células especiais do organismo. Legal, organismo vegetal. Agem como mensageiros químicos, que vão atuar à distância em estruturas ou órgãos específicos. Aí coloca lá, inibindo ou estimulando. Inibindo ou estimulando uma atividade. Então a finalidade do fitohormônio é inibir ou estimular uma determinada atividade. Pessoal, então vamos lá. É o seguinte, ó, eu vou explicar aqui com calma toda essa tabela, a gente vai ler com calma, anotar tudo que tem que anotar. Aí eu tenho uma animação, eu vou te mostrar essa animação de tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou te mostrar uma animação muito legal, que eu sempre uso nas minhas aulas, tá? Que ajuda você a não esquecer nada sobre fitohormônios. Então olha lá, deixa eu até pôr meu óculos aqui. São 5 hormônios, como eu te falei, auxina, giberelina, citocinina, etileno e o ácido abscísico. Auxina também é chamada de AIA. Eu já tinha comentado com você, né? Ácido indolilacético. É o hormônio do crescimento, certo? É o ácido indolilacético, tá? Vou até colocar aqui, ó. Indolilacético, certo? É ácido. Ele é conhecido como AIA, ou simplesmente auxina. É o hormônio do crescimento, lembra? É o hormônio do Naldo, lembra do cantor Naldo? Auxina, auxina, essa você lembra, você não erra mais. É o hormônio do crescimento. Professor, onde é que ele é produzido? Na última aula que eu dei para você agora de movimentos vegetais, eu dei uma aula lá que falava sobre poda. Lembra da técnica da poda? Eu te disse que se você quiser que as plantas cresçam para os lados, para despertar as gemas laterais, você precisa cortar a gema apical. Exatamente, a gema apical é o local principal de produção de auxina, lá na extremidade do caule. Então, ó, quais são os locais que produzem auxina? Primórdios foliares, ou seja, as folhas jovens, os meristemas apicais, seja ponta do caule, seja ponta da raiz. Meristema apical da raiz, meristema apical do caule, principalmente meristema apical do caule. E nas sementes que estão em processo de germinação. Certo? Pessoal, você sabe que tem uma palavra que eu não gosto de usar muito, né? Que é a palavra decora. Eu não gosto disso, você sabe muito bem, você já tem aula comigo há bom tempo. Mas infelizmente é uma palavra que eu vou ter que dizer para você agora. Decora. Você não tem o que fazer, você vai ter que decorar, tá? E decorar e fazer exercício e mais exercícios, tá? E aí você consegue ir pegando os esquemas dos fitohormônios. Não tem jeito, porque você vai ver, por exemplo, tem função, efeito, né? Olha lá em cima, ó. Tem efeito da auxina que eu encontro, por exemplo, na giberelina, certo? Que eu encontro, por exemplo, na citocinina. Então, os efeitos são muito parecidos em alguns casos. Então, vamos lá. Foi auxina, distensão e multiplicação celular. Então, galera, quem assistiu a minha aula anterior sabe que quando eu falo em alongamento, eu estou falando em tropismo. Lembra do tropismo? Vai anotando aí na tua apostila, aí, no esquema aí também. Fototropismo, crescimento em direção à luz. Geotropismo, crescimento a favor da gravidade.
tudo tem a ver com um hormônio chamado auxina. E não esqueça, a quantidade de auxina que é suficiente para estimular o caule inibe a raiz. Lembra disso? E a quantidade suficiente de auxina para estimular a raiz inibe o caule. Então são ações antagônicas. Beleza? O que mais que a auxina faz? Então ela tem a ver com o tropismo, né? Atua tanto na multiplicação quanto no alongamento da célula. Atua no crescimento. Desenvolvimento do ovário quando fecundado. Então quando o ovário de um angiosperma é fecundado, quem que ele forma? Ele forma o fruto. Certo? Fruto. Um fruto com semente. Então se o ovário for fecundado, aí o ovário ele expande e forma um fruto. Eu sei que ele foi fecundado porque dentro do fruto tem semente. Agora, pode acontecer também o fenômeno da partenocarpia. Quando eu entrei na aula de angiosperma, eu disse para você, partenocarpia é fruto sem sementes. Anota isso para mim. É um fruto sem semente. Então eu posso pegar uma auxina e ir numa flor de laranjeira, por exemplo, na flor, certo? E aí eu começo o quê? A borrifar a auxina, né? Eu posso usar um borrifador de auxina lá na flor, aí o ovário vai expandir. Qual que é a diferença agora? É que agora o ovário vai expandir sem sementes. Por quê, professor? Porque não teve fecundação. Se tiver fecundação, o ovário vai formar um fruto com sementes. Se não tiver fecundação, o ovário vai se desenvolver sem sementes. Isso é partenocarpia. Outra função da auxina, promove a floração, ou seja, estimula a formação de flores. Aí eu quero que você grifa, ó, inibe a abscisão de folhas e frutos. Professor, o que é a abscisão? A abscisão é queda. Queda, tá? Falta um U aqui, queda. Certo? Então ele inibe a queda das folhas. Então a auxina faz com que a folha não caia, a auxina faz com que o fruto não caia, ele inibe essa queda. Professor, peraí, agora galera, vamos lá. Você está vendo esse gás aqui? Ó? Isso aqui é um gás, é o etileno. A auxina é líquido, mas o etileno é um gás. Olha o que o etileno faz, ó. Abscisão foliar. Ele faz com que a folha caia e com que o fruto caia. Isso é abscisão. Então toma cuidado. Qual é o hormônio que promove a abscisão, a queda? É o etileno. Qual é o hormônio que inibe a queda? É a auxina. Correto? Dominância apical, falei agora, na hora que eu comecei a aula. Então na gema apical você tem a produção de auxina. A auxina domina. Se tem auxina, a lateral fica dormente. Lembra? Se eu quiser que a planta tenha ramos laterais, eu tenho que cortar a gema apical. Corto a gema apical, para de produzir auxina, aí as gemas laterais saem da dormência e formam os ramos. E tropismo, como eu já falei ali no começo da aula. Não é isso? A auxina tem a ver com o tropismo. Crescimento, fototropismo em direção à luz ou a favor da gravidade, geotropismo. Então vamos lá, galera. Galera, não tem jeito, é decoreba mesmo. Distensão, alongamento e multiplicação celular, desenvolvimento do ovário quando fecundado, aí vai ter semente, partenocarpia, fruto sem semente, promove a floração, inibe a abscisão de folhas e frutos, dominância apical e tropismo. Vamos falar agora do ácido giberélico, que é a giberelina. É isso mesmo que você ouviu. Ácido giberélico, que foi descoberto no Japão em 1930. Ele é produzido em sementes em desenvolvimento. Então a semente está germinando, está produzindo giberelina. Ele também tem funções parecidas com a auxina. É muito parecido com a auxina. Ó, alongamento e distensão celular, a auxina também faz. Partenocarpia, que é fruto sem semente, a auxina também faz. Promove a germinação de sementes e brotos. Eu quero que você grifa isso, por favor. Promove a germinação de sementes e brotos, gemas laterais. Induz a floração, passa o marca-texto. Professor, a auxina também induz a floração, certo? Certo, a auxina induz a floração. Mas o hormônio mais importante da floração é a giberelina. Falou em floração, eu tenho que pensar primeiro em giberelina. Induz o desenvolvimento de folhas e frutos, correto? Muito parecido também com a auxina. Chegamos agora em citocinina. Galera, citocinina eu tenho que lembrar, sabe do quê? Mitose. Mitose é divisão celular. O hormônio da divisão celular chama-se citocinina. É produzido na gema apical da raiz, ou seja, no ápice da raiz. Quero que você grife isso, ó. Estimula divisões celulares, principalmente de raiz. Está fazendo a questão de vestibular, usou o termo divisão celular, né? Ele está se referindo à mitose, que é um processo de divisão celular que forma células geneticamente iguais. Certo? Agora olha lá, galera. Aí nós temos alguns hormônios, algumas funções, alguns efeitos
Contrário. Você quer ver? Olha lá. Retarda a senescência. Professor, o que é senescência? É envelhecimento. Então, se você quiser com que o fruto não demore, né, a amadurecer, você quer que retarda esse envelhecimento do fruto, da folha, é a citocinina. Agora, se você quer acelerar o envelhecimento, ou seja, acelerar a senescência, aí é o ácido abscísico. Então, a senescência é o envelhecimento. Envelhecimento. Então, quem acelera o envelhecimento das partes vegetais é o ácido abscísico. Quem retarda, olha lá, ó, retarda o envelhecimento é a citocinina. E como eu te disse, é muito parecido, né, pessoal? Olha aqui, ó, promove a germinação da semente. Olha a giberelina, promove a germinação da semente. Induz a floração, olha a giberelina, induz a floração. Olha a auxina, induz a floração. Então, professor, mas quem que floresce? Quem que estimula o florescimento, né? A floração, desculpa, a floração. É a auxina, giberelina e a citocinina. Qual é o mais importante de todos? Giberelina. Tratando-se de floração, giberelina. Então, vamos lá. Citocinina estimula a mitose, retarda o envelhecimento, promove a germinação das sementes, como a giberelina, e induz a floração, como a giberelina. E agora chegamos no gás. O gás é desencadeado, pessoal, pelo metabolismo celular. O próprio metabolismo da célula, né, produz esse gás, chamado de etileno. E falou em etileno, eu quero que você grifa, por favor, amadurecimento dos frutos. O gás que amadurece os frutos você chama de etileno. Correto? Então ele amadurece os frutos, ele promove a queda da folha do fruto, como é que chama isso? Abscisão. Também acelera a senescência, ou seja, também acelera o envelhecimento. Você viu aí, ó? Quem mais que acelera o envelhecimento lá embaixo? O ácido abscísico. E antagoniza os efeitos da auxina. Como assim, professor? Se a auxina estimula o crescimento do caule, o etileno inibe. Se a auxina estimula o crescimento da raiz, o etileno inibe. Então ele antagoniza o efeito do etileno. Agora, pessoal, vai ter questão de vestibulares, olha para mim aqui, ó, que vai falar muito sobre etileno. Os hormônios que mais caem no vestibular são auxina e etileno. Se você quiser que um cacho de banana na sua casa amadureça rápido, você vai lá no pé de bananeira, tira o cacho de banana que está todo verde e fala, puxa, eu quero que acelere rápido esse cacho de banana, né? Eu quero que amadureça rápido. O que você faz? Você pega o cacho de banana e coloca enrolado numa folha de jornal. Acho que você já ouviu falar disso aí, né? A minha avó, além de enrolar numa folha de jornal, colocava dentro do fogão. É isso aí. Abria o fogão e colocava lá dentro. Lógico que não assava, claro que não. Mas qual que era a ideia? A ideia é o seguinte, como a banana, né, ela foi arrancada do caule e ela está envolvida por um saco plástico ou por folha de jornal, então o que vai acontecer? A própria célula vegetal ela vai entrar em processo de metabolismo. E aí vai começar a liberar o gás. Qual é o nome do gás? Etileno. Aí esse gás vai ficar armazenado dentro do saco plástico ou dentro até mesmo da folha de jornal. Qual que é a tendência? Acelerar o amadurecimento. Então quem faz isso é o etileno. Agora, galera, não tem aquela história que é assim, ó, né? Uma maçã podre contamina as outras maçãs? É verdade, isso é fato. Se eu tenho uma fruteira, eu tenho lá uma maçã, na verdade é uma pseudofruteira, lembra que maçã é pseudofruta? Mas brincando aqui. Tá, eu tenho uma fruteira. Aí eu coloco a maçã aqui numa fruta, que você já sabe que é um pseudofruta. Aí essa maçã tá podre. Aí eu coloco essa maçã bem madura junto com as verdes. Qual que é a tendência? Ah, se você tem uma maçã podre, vai contaminar todas as outras. Você já ouviu falar disso aí? Na verdade, a contaminação se dá em virtude do quê, pessoal? Do gás chamado etileno. Então o etileno paira ali sobre o ar e vai acelerando o amadurecimento dos outros frutos. Você quer que demore a apodrecer? O que você faz? Coloca um ventilador. Coloca o ventilador na fruteira e deixa ventilando 24 horas por dia. Aí o etileno é produzido, qual que é a tendência do etileno? Ele é mandado embora, ele não fica concentrado. Galera, quem que vai deixar um ventilador ligado na fruteira 24 horas? Mas seria uma saída, né? Você dispersa o etileno. Quando eu tenho, por exemplo, frutas, né? Pseudofruta, vou falar da maçã de novo, que vem lá do Rio Grande do Sul, chega em Campo Grande e você fala, puxa, professor, veio lá do Rio Grande do Sul, mais de 2.000 quilômetros de distância, como é que a maçã chegou intacta aqui? Primeiro que a maçã veio num caminhão, correto? Ela veio num caminhão refrigerado, a temperatura cai. Se a temperatura cai, qual que é a tendência, pessoal? A tendência é diminuir o metabolismo. Vai produzir menos etileno e aí a maçã vai chegar mais intacta. Sem contar que, além de ser refrigerado, muitos desses caminhões têm os exaustores. É isso mesmo, exaustores na parte superior, para sugar o etileno que está armazenado e mandar para fora, para o etileno não ficar concentrado. Então a finalidade do etileno é
amadurecimento dos frutos. Se eu fosse você, eu dava um destaque especial, tá, aí para o etileno. Então é um gás, amadurecimento dos frutos, promove a abscisão celular, acelera a senescência e antagoniza os efeitos da auxina. E aí o ácido abscísico, eu costumo dizer assim para meus alunos, ó, o ácido abscísico é o hormônio do contra. Pronto, é o hormônio do contra. Como assim, professor? Tudo que os outros fazem, ele também faz, só que é o contrário. É o hormônio do contra. Você encontra em folhas maduras e sementes. O que ele faz? Olha lá, quer ver? Ó, vem comigo. A auxina, o que a auxina faz? A auxina estimula o crescimento vegetal. Olha o ácido abscísico, provoca a inibição das gemas, certo? Outra, fechamento dos estômagos. Quero que você passe o marca-texto aqui. Falou em fechamento do estômago, que é o ácido abscísico. Gente, se o estômago fechar numa folha, a planta para de trocar gás. Se ela parar de trocar gás, se ela parar de transpirar, qual que é a tendência? A folha morre. Se a folha morre, a planta para de fazer fotossíntese, qual que é a tendência a longo prazo? O vegetal morrer também, certo? Enquanto o etileno acelera a senescência, correto? Desculpa, volta. Enquanto a citocinina retarda a senescência, olha lá, o ácido abscísico acelera a senescência, certo? Enquanto a auxina e a gibberelina estimulam o crescimento, o ácido abscísico, olha lá, ó, inibe o crescimento. Tá vendo por que ele é o hormônio do contra? Ele inibe, né, as gemas, ele inibe o crescimento vegetal, ele acelera o envelhecimento, apesar que o etileno também acelera, e ele estimula a dormência das sementes, certo? Dormência. A gibberelina promove a germinação. A citocinina promove a germinação da semente, mas o ácido abscísico permite a dormência, certo? Permite a dormência. Então, a semente fica dormente, ela não fica ativa. Então, enquanto a gibberelina e a citocinina estimula, certo? A germinação da semente, o ácido abscísico impede a germinação da semente, ou seja, dormência. É o hormônio do contra. Pessoal, infelizmente você vai ter que pegar isso aqui, colar na porta do seu quarto e olhar toda hora, tá? Olha agora o que eu vou fazer. Olha agora o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou abrir um outro aqui para você acompanhar. Olha que massa aqui, galera. Aqui eu tenho os hormônios, ó, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vamos com calma. Eu peguei a auxina. Olha lá, fica olhando. Se eu pegar a auxina e aplicar num fruto, se esse fruto tiver, se o seu ovário tiver fecundado, olha lá, ó, eu vou ter um fruto com sementes. Quer ver? Olha lá, vamos ampliar a imagem, ó. Olha lá, ó, eu tenho um fruto com semente. Agora, se o fruto não tiver fecundado, como é que chama? Eu vou ter um fruto sem sementes, ou seja, partenocarpia. Olha agora na folha. Eu vou pegar a auxina e vou aplicar na folha, ó. Olha lá, ó, eu apliquei na folha, certo? Ali, ó, apliquei a auxina nas folhas. Agora, você observe que aquelas que eu não apliquei a auxina, pode ver as de baixo, ó, estão ficando amarelinha, certo? Elas estão envelhecendo. Naquela que eu apliquei a auxina, as folhas ficam verde. Professor, e aí? Bom, aquelas amarelinhas ali que você está vendo lá embaixo, que eu não apliquei a auxina, qual que é a tendência delas, ó? Elas vão cair daqui a pouquinho. Olha lá, ó, caíram. E as que eu apliquei a auxina, não caíram. Resumindo, a auxina inibe a queda, inibe a abscisão. Olha agora no caule. Se eu pegar e cortar o caule e aplicar a auxina, né? Beleza? Lá, vou lá e aplico a auxina, ele vai estimular o alongamento do caule, certo? O alongamento do caule, assim como o alongamento da raiz. Mas toma cuidado. A quantidade de auxina que alonga o caule inibe a raiz. A quantidade de auxina que estimula a raiz inibe o caule. São antagônicos. Agora vamos pegar a auxina e vamos aplicar a auxina na raiz. Eu vou aplicar algumas gotinhas, né? Só um pouquinho que foi lá buscar ali, o cara voltou, aí pronto, aplicou. Algumas gotinhas só, uma quantidade pequena. Se você observar bem de pertinho, você vai perceber que a raiz está se desenvolvendo. Você viu lá? Olha lá, ó, mais um pouquinho de auxina. Você vai ver que a raiz ela vai se desenvolvendo. Então tem que ser em dosagem moderada. Essa é a auxina. Vamos agora falar em citocinina. Falou em citocinina, é divisão, mitose. Se eu pegar e aplicar a citocinina no caule, né? Só um pouquinho que o carinha foi lá buscar, ele tá voltando, tropeçou, caiu, né? Tá chegando, aí pronto. Aí o que acontece, ó, se eu aplicar citocinina, né, no caule, você viu que ele pôs ali na raiz, mas aí o que acontece, ó, a citocinina está sendo puxada por transpiração até o caule. Ele estimula a divisão celular e aí o caule cresce, certo? A raiz é o mesmo esquema. Se eu aplicar a citocinina na raiz, né, olha lá, ó, vai estimular a mitose e a raiz vai se desenvolver. Agora vamos pegar a gibberelina.
A giberelina tem as mesmas funções que a auxina, em grande parte, mas a principal função é floração. Eu vou pegar agora e vou aplicar a giberelina num fruto, no ovário que não foi fecundado. Olha lá, ó, ele formou um fruto sem sementes. Como é que chama isso, galera? Partenocarpia. Se eu pegar a giberelina e aplicar na folha, olha lá, ó, estou aplicando giberelina na folha, certo? Ele vai estimular também o alongamento celular, muito parecido com a auxina. E no caule é o mesmo esquema, ele estimula o alongamento celular, certo? Olha lá, ó, você vai ver que o caule ele vai crescer. Beleza? Agora, se eu pegar o astabicís, que é o hormônio do contra, lembra do hormônio do contra? Fruto, ele acelera o envelhecimento. Olha lá, ó, o frutinho vai envelhecer. Você viu lá? Amadureceu rápido, tum, ele vai cair. Beleza? Só um pouquinho, vai cair, calma lá. Ah, acabou não caindo, mas deveria ter caído. O astabicísico agora na folha, mesmo esquema. Professor, a folha está ficando velhinha, dá uma olhada. Claro, ele fecha os estômatos, lembra? Olha lá, ó, olha lá o estômago fechando, ó. Fechou o estômago, para de trocar gás, aí ó, fechou agora. E aí a planta para de transpirar e a folha morre. A longo prazo o vegetal acaba morrendo também. Beleza? Bom, galera, olha lá, ele é um inibidor. Lembra que eu falei que o astabicísico é inibidor? Eu aplico a auxina no caule, o que acontece? Ó, nada. Ele não estimula o crescimento, nem caule, nem raiz. Quer ver agora? Semente, ó. Se eu aplicar na semente, a semente não germina, ela fica dormente. Essa também é uma função do astabicísico. Você viu agora que tem spray? Você viu que tem spray o etileno? A auxina tem em líquido ou em pasta e o etileno em spray. Lógico, ele é um gás. O que o etileno faz? Lembra? Abscisão, tanto de folha quanto fruto, quanto amadurecimento. Se eu borrifar no frutinho que está verde, olha lá, ó, ele vai amadurecer. Sedescência, envelhecimento. E aí, logo logo ele vai cair. Olha lá, ó, isso é abscisão. Se eu pegar o etileno e aplicar na folha, mesmo esquema. Ó, a folha vai amadurecer, como você está vendo lá, e logo logo ela vai cair. É o que nós chamamos de abscisão foliar. Está demorando um pouquinho, calma, demorou para cair, acabou a cair. Isso é abscisão foliar. Certo, galera? Tranquilos? Gente, não tem jeito, você vai ter que saber cada uma das partes aqui dos fito-hormônios, tá bom? Eu coloquei embaixo da tabela da auxina, que a auxina ela também pode atuar como AIA, certo? Olha lá, ó, ele até coloquei lá, ó, as auxinas sintéticas 2,4-diclorofenoxiacético. É um herbicida. É um herbicida chamado glifosato. Você pode ver que eu coloquei ali embaixo para você, ó, glifosato. Gente, o glifosato é o seguinte, ó, ele desidrata as folhas de plantas de dicotiledônia, mas as monocotiledôneas que têm folhas estreitas são imunes. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma lavoura de milho, uma lavoura de arroz e está tendo erva daninha, e as ervas daninhas geralmente são dicotiledôneas, olha o que acontece com as dicotiledôneas, ó, as folhas desidratam. E é óbvio que se as folhas desidratarem, o que acontece com a planta dicotiledônea? Ela vai morrer. Ela mata a dicotiledônia, mas ela não mata a monocotiledônia. Então o meu pé de milho vai estar protegido, meu pé de arroz também vai estar protegido, certo? Então ele protege as monocotiledôneas. Beleza? A giberelina, já comentei, a principal função dela é floração, lembra? Né? Foi encontrada no Japão, né? Na verdade, em 1930, quando descobriram esse hormônio. E aí o gás etileno que eu te falei, que você pode enrolar no jornal, né, os frutos, né, ou no saquinho plástico, para quê? Para acondicionar o gás etileno. Isso vai promover o amadurecimento dos frutos. Tá bom, galera? Gente, vamos lá. Fito-hormônio é muito rápido. Questão para análise. Nos vegetais superiores, a regulação do metabolismo, o crescimento e a morfogênese muitas vezes depende de sinais químicos de uma parte da planta para outra, conhecido como hormônios, os quais interagem com proteínas específicas denominadas receptoras. Com base no texto dos conhecimentos sobre hormônios vegetais, relacione as colunas. Gente, dá um pause aqui no vídeo agora. Eu quero que você leia, certo? E faça. Aí você dá o play e eu já corrijo para você. Tenta pegar a função mais importante que você vê em cada frase. E aí você tenta associar. Quer ver? Vamos lá. Dá um pause aí. Pronto. Aí, galera, voltaram? Então vamos lá. Afeta o crescimento. A diferenciação das raízes estimula a divisão. Isso é importante, hein? Mitose. O crescimento celular estimula a germinação, floração e retarda o envelhecimento. É tudo parecido. Mas quando ele fala em estimula a divisão, isso lembra muito mitose. Poderia ser auxina, professor? Poderia, tá? Mas como ele falou mais categoricamente divisão, eu vou marcar como citocinina. Depois eu vejo se o gabarito vai dar. Vou marcar como 3.
Promove o amadurecimento dos frutos. Já matou, é o etileno. Antagoniza e reduz os efeitos da auxina, promove e inibe, dependendo da espécie, o crescimento e desenvolvimento de raiz, folhas e flores. Quando ele fala em amadurecimento do fruto, não tem como errar, né? É o etileno número 4. Estimula o alongamento de caule e raiz, atua no fototropismo. Já matou. Fototropismo, geotropismo, dominância apical, certo? Ele está falando de auxina, número 1. Desenvolvimento dos frutos. Se o fruto tiver fecundado, ótimo, vai ter semente. Se ele não tiver fecundado, partenocarpia. Promove a germinação de sementes e brotos. Isso aí é giberelina. 2. Estimula a elongação do caule, alongamento do caule, crescimento das folhas, floração e desenvolvimento de frutos. Giberelina, ácido giberelélico, 3, 4, 1, 2. Beleza? Vira a tua folha, vamos para exercícios. Eu peguei um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Vamos detonar. O hormônio vegetal volátil, ele vaporiza rápido, né? Responsável pela maturação dos frutos é denominado de, nossa, que podre, etileno, letra C. Nossa, não deu nem graça, hein? Sobre a atuação dos hormônios vegetais, é correto afirmar que, essa é a 2. O etileno induz o fechamento dos estômagos. Não, quem fecha os estômagos é o hormônio do contra, lembra? É o ácido abscísico. Tá errado. O ácido abscísico bloqueia o crescimento das plantas e também mantém a dormência da semente. É o hormônio do contra, tá certo. A citocinina atua no amadurecimento dos frutos e promove a abscisão. Aqui não é citocinina, aqui é etileno. Tá errado. A giberelina promove a germinação de sementes e o desenvolvimento de brotos e frutos. Verdadeiro. A auxina promove o alongamento celular e atua no fototropismo e geotropismo. Verdadeiro. 16, 8, 24 com 2, 26. Vamos para 3. O procedimento cotidiano adequado para se retardar o amadurecimento de um mamão é embalar o fruto em um jornal. Vai acelerar o amadurecimento. Gerar cicatriz em superfície. Isso vai acelerar o metabolismo, vai acelerar o amadurecimento. Fornecer calor de forma moderada. Vai acelerar o amadurecimento, porque daí acelera o metabolismo. Manter o mamão em local ventilado. Se eu manter o mamão em local ventilado, o etileno, né, é levado embora pelo vento. Isso retarda o amadurecimento do mamão. Resposta certa D de dado. Essa aula eu fiz mais exercício, tá? Porque é uma aula curtinha. 7. O jardineiro de uma empresa de paisagismo foi contratado para fazer um projeto que utilizará vários arbustos de pequeno porte para montar uma pequena cerca viva. Ele sabe que precisa podar as pontas do caule para que o arbusto se ramifique lateralmente e fique frondoso. Esse fenômeno se deve à perda da dominância apical. É porque se eu corto a gema apical, para de produzir auxina, lembra? Exercida por um hormônio que deixa de atuar quando as extremidades do caule são podadas e permite que as gemas laterais se desenvolvam. O hormônio responsável pela dominância apical é denominado, tem como errar, né? Auxina C. Gente, essa é uma das melhores questões que tem aí. Eu adoro essa questão, né? Questão 8. Em uma aula de biologia, a professora pegou 3 sacos de papel permeável e colocou em cada um deles um par de frutas segundo a tabela. Agora vamos olhar. O saco 1, banana verde e mamão verde. O saco 2, mamão verde e banana madura. O saco 3, banana verde e mamão maduro. Galera, espera um pouquinho. Eu nem vou ler a questão. Fala para mim, os 3 sacos, os frutos que estão lá dentro, vão amadurecer ao mesmo tempo? Com certeza não vão. Concorda? Por quê? Porque no saco 1 só tem, olha lá, ó, banana verde e mamão verde. O saco 1, como só tem frutos verdes, vai demorar mais para amadurecer. O saco 2 vai amadurecer mais rápido que o saco 1. Por quê, professor? Porque foi colocado uma banana madura junto com o mamão verde. Então a banana madura vai liberar o etileno e vai acelerar o amadurecimento do mamão verde. A mesma coisa no saco 3. Foi colocado uma banana verde e um mamão maduro. O mamão maduro vai acelerar o amadurecimento da banana verde. Então o saco 2 e saco 3, os 2 sacos, 2 e 3, vão amadurecer mais rápido. O saco 1 vai demorar mais para amadurecer. Já matei a questão. Todas as frutas estavam íntegras e com bom aspecto. Cada saco foi fechado e mantido em diferente canto da sala de aula, que tinha boa ventilação e temperatura em torno de 30 graus. Na semana seguinte, os sacos foram abertos e os alunos puderam verificar o grau de maturação das frutas. Pode-se afirmar que mais provavelmente, vamos lá, as frutas maduras do saco 2 e 3 haviam apodrecido e as frutas verdes dos sacos 1, 2 e 3 iniciavam ao mesmo tempo seu processo de maturação. Isso não vale para o saco 1, porque o saco 1 só tinha frutos verdes. Ele vai demorar mais para amadurecer. As frutas verdes dos 3 sacos haviam amadurecido ao mesmo tempo. Errado. C. As frutas maduras do saco 2 e 3 haviam apodrecido. E as frutas verdes dos sacos 1, 2 e 3 continuavam verdes. Errado. As frutas do saco 2 e do saco 3, como tinham frutas maduras,
Eles amadureceram mais rápido. D. As frutas verdes dos sacos 2 e 3 haviam amadurecido. É verdade. E as frutas verdes do saco 1 estavam em início de maturação. Resposta certa, D de dado. As frutas dos 3 sacos se encontravam tal como no início do experimento. Errado. As frutas do saco 2 e 3 vão amadurecer mais rápido. Realmente, letra D de dado. E aí, galera, mais uma saideira. A adaptação dos vegetais ao meio ambiente, às situações de estresse a que eles podem estar expostos, é resultado de um eficiente mecanismo metabólico, onde os hormônios desempenham um papel fundamental. As figuras abaixo ilustram 2 experimentos clássicos realizados com vegetal. Experimento 1, galera, ó, a planta está crescendo em direção à luz, você viu? Fototropismo. Nome do hormônio? Auxina. Experimento 2, estresse hídrico, o estômago foi fechado, correto? Bom, galera, se o estômago está fechado e tiver a associar com um hormônio, eu não vi a questão ainda, então o hormônio do contra que estimula o fechamento do estômago é o ácido abscísico. A opção que indica, respectivamente, os hormônios vegetais envolvidos com o resultado do experimento observado é, bom, então é o hormônio que ele quer. Primeiro, a auxina, segundo, o ácido abscísico. Resposta certa, D de dado. Certo, galera? Fechamos os fito-hormônios, detona todos os exercícios. E aí na nossa aula ao vivo eu vou trabalhar com fotossíntese, que é uma aula bem rapidinha também, tá? E ainda vou fechar com vocês a parte a segunda parte de fotossíntese, que é de 20 minutos mais ou menos, tá certo? Que vai dar lá sobre fatores que influenciam a fotossíntese. Essa semana a gente termina, né, a nossa apostila 3. Nossa, professor, você passou 4 vídeos essa semana. Eu vou passar 4 vídeos, mas são 4 vídeos curtos, tá bom? Curtinhos, pra gente fechar nossa carga horária de 3 horas, porque semana que vem eu preciso entrar na apostila 4. Obrigado, galera. Grande abraço. Até daqui a pouco. Aula ao vivo.